Olá, vamos fazer um exercício de imaginação hoje? A ideia é construir um sistema jurídico inteiro partindo do zero, tijolo por tijolo. Assim a gente consegue entender melhor a arquitetura invisível que organiza a nossa sociedade e a nossa vida. Bem, vamos começar com a pergunta fundamental, a que move tudo isso. O que exatamente faz com que um texto, tinta num papel, se transforme numa regra que todos nós temos que seguir? Como essa estrutura, que a gente não vê, mas sente o tempo todo, ganha tanto poder? É isso que a gente vai desvendar. E olha, essa não é uma discussão apenas teórica. Os temas que vamos abordar aqui, normas, personalidade jurídica e Constituição, formam a base de tudo. Para se ter uma ideia, esse conteúdo representa mais de 21% de exames jurídicos de alto nível. Ou seja, dominar isso aqui é entender o coração do sistema legal. Nosso roteiro de construção vai seguir 4 etapas. Primeiro, vamos ver as regras do jogo, que são as normas. Depois, vamos conhecer os jogadores e suas identidades, ou seja, quem pode ter direitos e deveres. Em seguida, vamos analisar o Manual de Instruções Supremo, que é a Constituição. E, por fim, vamos entender como funciona o sistema para guardar o manual. Então, vamos começar? Primeira parte da nossa construção. Todo e qualquer sistema precisa de regras. No mundo do direito, essas regras são as normas jurídicas. Elas são, literalmente, os tijolos que vão erguer toda a estrutura legal que a gente conhece. Agora, o ponto mais interessante aqui é que esses tijolos não são todos iguais. Eles obedecem a uma hierarquia muito rígida que a gente pode visualizar como uma pirâmide. Lá no topo, soberana, está a Constituição. Logo abaixo, com uma força quase igual, ficam os Tratados de Direitos Humanos aprovados com um quórum especial, de 3/5 no Congresso. No degrau inferior, temos outros tratados de direitos humanos que são supralegais, ou seja, estão acima das leis comuns, mas abaixo da Constituição. E daí para baixo vêm as leis, decretos, resoluções. A regra é clara: cada nível tem que respeitar o nível de cima. É essa organização que dá estabilidade para o edifício inteiro. Uma vez que as regras existem e são publicadas, presume-se que todos as conheçam. Por isso, na responsabilidade civil, como num acidente de trânsito, não adianta a alegação de "eu não sabia da lei". Isso não isenta ninguém da culpa. A regra é clara: desconhecer a lei não é uma desculpa válida. Agora, no mundo dos contratos, existe uma exceção. Um erro sobre a interpretação da lei pode sim levar à anulação de um negócio. Mas muita atenção, as condições para isso acontecer são extremamente restritas. O erro precisa ter sido o motivo principal e determinante para a assinatura daquele acordo. É uma porta de saída bem estreita. E aqui temos um conceito do direito civil muito curioso: a reserva mental. Imagina de novo a cena do acidente. Uma pessoa assina um papel prometendo pagar o conserto do carro, mas intimamente está pensando: não vou pagar nada, só quero me livrar dessa situação. A lei determina que, se a outra parte não tinha como saber dessa intenção oculta, o que vale é a promessa que foi declarada. O compromisso que foi assumido por escrito não pode ser invalidado por uma intenção secreta. Então, o ponto crucial sobre a hierarquia das normas é este: uma norma de nível inferior nunca pode passar por cima de uma superior. Um decreto do Poder Executivo, por exemplo, existe para explicar como uma lei aprovada pelo Legislativo vai ser aplicada na prática. Esse decreto não pode criar direitos ou deveres que a lei original não previu. A função dele é executar e não legislar. Se ele ultrapassa esse limite, ele é considerado ilegal. Certo, já temos os tijolos, as regras. Agora, a nossa construção precisa de residentes. O sistema jurídico precisa de atores, de entidades que possam ter direitos e que também tenham deveres. Vamos ver quem são esses jogadores. O ingresso para participar desse jogo legal se chama personalidade jurídica. É um conceito fundamental. Ter personalidade jurídica significa que a lei reconhece uma pessoa, ou uma empresa, ou uma organização como uma entidade capaz de possuir bens, assinar contratos, processar e ser processada. É, em suma, a aptidão para ser um sujeito de direitos e obrigações. E quem são esses jogadores? A lista é bem ampla. No Brasil, a regra é clara: todo ser humano adquire personalidade jurídica ao nascer com vida. Desde o primeiro respiro, a pessoa já é um sujeito de direitos. E essa capacidade é universal. Mas não para por aí. Empresas, órgãos do governo e até mesmo outras nações e organizações como a ONU são reconhecidas aqui como pessoas jurídicas, com capacidade de atuar legalmente em nosso território. E isso nos leva a uma distinção muito sofisticada, mas crucial. Quem é quem quando falamos do Brasil?
A União é uma pessoa jurídica de direito público interno. É a esfera federal do governo que atua aqui dentro, ao lado dos estados e municípios. Já a República Federativa do Brasil é a pessoa jurídica de direito público internacional. É o Brasil como nação soberana, o ator que assina tratados e se relaciona com outros países. A União age em nome da República, mas elas não são a mesma coisa. Já temos as regras e os jogadores. Agora, precisamos da planta baixa, do documento mestre que define como toda a estrutura funciona e se encaixa. Esse documento, claro, é a Constituição. A nossa Constituição de 1988 tem características muito específicas. Ela foi promulgada, ou seja, feita por representantes eleitos. É escrita, não é baseada em costumes. É analítica, o que significa que é longa e bastante detalhada. E, fundamentalmente, ela é rígida. Mudar a Constituição é muito mais difícil do que mudar uma lei comum. Exige um processo legislativo especial. Por fim, é dogmática, pois reflete os princípios e valores do momento histórico em que foi criada. E essa é a essência da sua supremacia. A Constituição não é apenas um guia para o governo. A sua autoridade se espalha por todo o sistema legal. Ela vincula o Estado, mas também se aplica às relações entre pessoas e empresas. É o que se chama de eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Isso significa, por exemplo, que um direito fundamental como a igualdade pode ser invocado para invalidar uma cláusula discriminatória num contrato de aluguel entre duas pessoas. E isso ilustra perfeitamente o princípio da supremacia. Numa federação como o Brasil, os estados têm suas próprias constituições, mas elas estão subordinadas à planta baixa federal. Se houver um conflito, não há dúvida. A Constituição Federal está no topo da pirâmide e sua palavra é a final. A norma estadual que a desrespeita é considerada inconstitucional. Construímos a estrutura, definimos as regras e os jogadores, e temos a planta baixa. Mas como garantimos que ninguém ignore essa planta? Para isso, existe um sistema de segurança robusto. Esse sistema de segurança, chamado de controle de constitucionalidade, é essencialmente um conjunto de mecanismos para verificar se todas as outras leis e atos do poder público estão em conformidade com o Manual de Instruções Supremo. Ele funciona como o guardião da Constituição. Dentro da própria Constituição existem regras tão importantes que nem mesmo uma emenda constitucional pode mudá-las. São as cláusulas pétreas. Elas protegem um núcleo do nosso sistema: a federação, a democracia através do voto, a separação entre executivo, legislativo e judiciário e os nossos direitos e garantias fundamentais. São intocáveis. A seriedade de mexer com a Constituição é tão grande que o Supremo Tribunal Federal, ao declarar uma lei inconstitucional, precisa de um quórum altíssimo para modular os efeitos da sua decisão. Para dizer, por exemplo, que a decisão só valerá para o futuro, protegendo contratos e atos já feitos, é preciso o voto de, no mínimo, 2/3 dos seus ministros. É uma trava de segurança para evitar instabilidade no sistema. E como esse controle funciona na prática? Através de ferramentas específicas. A ADI, ou Ação Direta de Inconstitucionalidade, serve para pedir ao Supremo que retire do sistema uma lei que viola a Constituição. A ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade, faz o oposto. Pede a confirmação de que uma lei é válida para acabar com incertezas. E a ADPF, uma espécie de ação de último recurso, protege os princípios mais básicos da Constituição quando nenhum outro instrumento funciona. São as principais ferramentas na caixa do STF para guardar o manual. Então, por que tudo isso é tão importante? Porque esse sistema de segurança impede que o poder se concentre e desrespeite as regras do jogo. Ele garante que nem mesmo o legislador que cria as leis está acima da lei maior. É o que mantém o equilíbrio de poder e protege os direitos de todos contra possíveis abusos. Ao final, o que temos é isto: uma estrutura complexa, sim, mas lógica e interconectada. Desde as menores normas, passando pelos jogadores que atuam no sistema, até a Constituição Suprema e seus mecanismos de proteção, tudo se encaixa para criar uma ordem jurídica estável e previsível. E isso nos deixa com uma última reflexão. Se o sistema de controle de constitucionalidade, liderado pelo Judiciário, é o guardião da Constituição, quem guarda os próprios guardiões? É uma pergunta que ecoa através da história do direito e nos lembra que, numa democracia, a vigilância sobre o poder nunca termina. Obrigado por acompanhar esta análise.